Diagrama QQ, Quantis Quantis, hoje é dia 4 de junho de 2020. O que são esses diagramas? São gráficos de dispersão que verificam correspondências entre duas variáveis aleatórias, x e y, em suas frequências de não superação. Então, a diferença entre esse gráfico e o gráfico de dispersão, que a gente já está acostumado a ver, que é o mais simples de todos, é que a correspondência entre as variáveis são nas suas frequências de não superação, também chamadas probabilidades empíricas de não superação. E a motivação desses vídeos, que vão explicar esse diagrama, veio do seguinte caso. Esta semana estamos em um tempo de pandemia, mas aqui na Universidade Federal de Alagoas a gente começou a ministrar aulas na pós-graduação. E eu tenho uma turma de estatística aplicada na pós-graduação em recursos hídricos e saneamento. E aí eu publiquei um fórum no sistema de EAD para o pessoal colocar dúvidas. E uma das dúvidas foi que uma aluna pediu para que eu explicasse melhor o que a gente está usando esse livro, Hidrologia e Estatística, como base, no capítulo 2, no item 2.4.2, os autores explicam esse diagrama. Só que assim, ela pediu para eu explicar de forma melhor. Aí eu pensei, por que não então fazer um vídeo, Nesse livro, a explicação se dá, inclusive, com um exemplo de dados de vazão e chuva, precipitação anual e vazão média anual em um rio lá em Minas Gerais, Rio Paraopeba. Tá? E aí eu peguei os mesmos dados dos autores. Quem quiser detalhes vai lá no livro, E aqui eu só vou mostrar numa planilha como é que eu fiz isso. Como eu tenho licença do Excel, aí eu resolvi gravar um vídeo mostrando, fazendo isso no Excel. Mas claro que esse tipo de gráfico é feito em vários softwares por aí afora, certo? Então vamos à planilha. Vamos lá, pessoal. Eu peguei os dados então do livro do Naghettini e do Pinto, página 43. São vazões de precipitações totais anuais e vazões médias anuais. Tá? Eu vou traçar o gráfico de dispersão, um gráfico simples, que simplesmente faz o seguinte. Vamos lá, vamos fazer, para selecionar todo mundo aqui, inserir, gráfico tal. Então, nesses pontos estão assim, de tal forma que essa chuva de 1311 foi medida no mesmo ano, registrada, o dado foi coletado, corresponde o ano que choveu 1311, passou uma vazão média anual de 54,6. O ano que choveu o total de 2027, teve uma vazão média anual de 134. Então tá essa correspondência do mesmo ano com o mesmo valor de chuva e de vazão. O diagrama QQ, ele pega os dados ordenados, Vamos ver. Eu vou fazer aqui para vocês verem como é. Eu vou colocar os valores de chuva e os valores de vazão aqui. Então, esses ainda são os valores originais. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, para a chuva, eu vou fazer uma classificação do menor para o maior. Tá? Eu vou continuar com essa seleção. Beleza. Para a vazão, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar em ordem crescente. Crescente, desculpa. Mesma coisa. Agora, repare só o que eu vou fazer, tá? Vou copiar e colar esse gráfico aqui, e vou mudar os dados que deram origem ao gráfico, Eu vou trazer isso para cá. Eu acho que eu consigo trazer fácil aqui a vazão. Não sei se eu vou conseguir a precipitação. Não importa, eu vou aqui, clico no botão direito, selecionar dados, editar. Aí os valores de X, eu vou colocar a coluna H aqui, Os valores de Y acho que estão corretos. Olha como já mudou o gráfico. Esse é o diagrama QQ. Agora, pessoal,
Veja o que é que os autores falam no livro, tá? Eles dizem assim, ó. Para elaborar um diagrama QQ é necessário classificar os dados de x e y em ordem crescente, associar os dados classificados os seus respectivos números de ordem da classificação M com M entre 1 e N. Ó, eu não fiz isso, tá? Eu vou fazer agora. C. Associar aos dados classificados as correspondentes frequências ou probabilidades empíricas de não superação. Tá? Em seguida, os dados x e y com igual frequência ou probabilidade empírica de não superação são lançados em coordenadas cartesianas, formando assim o diagrama QQ. Tá? Vamos lá. O que é que ele está chamando de ordem M? Eu criei aqui uma coluna com ordem. Posso até usar a letra M. Eu vou usar a letra M, tá? Ele usou lá, chamou a ordem de M. Eu vou colocar, olha só que interessante. É simples, ó, essa coluna. 1, 2, 3, 4 e assim vai, ó. O que é que significa isso? Ó? Vai do 1, ele diz que é entre 1 e N maiúsculo, e ele chamou de N maiúsculo o tamanho da amostra. Bom, são 58 valores de precipitação e são 51 valores de vazão, tá? Então, é simplesmente contar de 1 até 58. Só que como os dados estão ordenados, deixa eu afastar esse gráfico para cá, deixa eu fazer vou diminuir, na verdade, o tamanho dele. Como os dados estão ordenados, ó, por exemplo, o número 883 é a menor chuva dentre os 58 valores de chuva. Então, 58 valores de chuva. O menor de todos é 883. Eu tenho 58 valores de vazão. O menor deles é o 34,5. Esse número 1 significa que é o menor deles, o inferior. O primeiro na ordem crescente, tá? Então, o 1013 é o segundo na ordem crescente para a chuva e o 52,5 é o segundo na ordem crescente para a vazão. Então, no final das contas, a gente costuma, na verdade, colocar essa coluna de ordem aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Inclusive das duas, colocar uma coluna de ordem aqui do... A gente costuma fazer isso, tá? Eu vou inserir só para mostrar a vocês. A gente costuma fazer isso aqui, ó. Para cada variável, colocar de forma ordenada e colocar, tá? Então, assim, eu vou voltar atrás no que eu fiz. Vamos ver, eu vou tirar isso aqui e tal. Deixa eu ver se está certinho, tá. Então, eu tenho uma ordem. O número 1236. O que é esse 1236? Ele é o de ordem 11, tá? Então, ele seria o quê? 11º menor valor de chuva. E o 62,3 é o 11º menor valor de vazão. Certo? Então, é a ordem. Simplesmente a ordem. Onde o menor deles é o menor de todos e o maior, o 58 seria o maior valor de chuva e de vazão. Isso se chama ordem. Eu vou fazer uma coisa muito simples aqui, que é dividir cada valor da ordem pelo tamanho da amostra. O tamanho da amostra é 58. Eu vou fixar lá embaixo, já que o 58 está aqui, para não perder muito tempo, eu vou aproveitá-lo, tá? Então, olha só o que é que eu fiz. Eu vou dividir cada valor da ordem pelo 58. Eu fixei a célula lá do 58. Eu vou diminuir o número de casas decimais aqui, deixar mais bonitinho, fazer com tudo, né? Fazer aqui, ó, deixar centralizado, tá? Se você quiser, você ainda pode colocar em porcentagem, porque isso aqui é uma porcentagem. Eu vou botar 100 vezes isso, tá? Vamos lá, 100 vezes isso. Aí, vou diminuir o número de casas decimais, vou deixar uma só. E aí, isso é a estimativa da frequência de não superação. Mas, o que é a frequência de não superação, se não é a frequência acumulada?
Tá? Então, isso aqui é mais uma forma de você estimar a frequência acumulada. Você pode fazer a frequência acumulada a partir de uma tabela de distribuição de frequência, ou você pode fazer uma frequência acumulada numa forma alternativa de fazer isso, é dividir o número da ordem pelo o número total, o tamanho da amostra. Tá? Agora, veja que interessante. Para esse exemplo, aqui também vai ser o mesmo, concorda? 100 vezes isso. Opa, vamos lá, tudo de novo. 100, asterisco. Aí vou clicar aqui na ordem. Fiz alguma besteira aqui. Aqui na ordem. Dividido pela célula lá de baixo. Vou fixar no F4. Vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa. Concorda comigo? Porque esse exemplo do Nagantini, ele pegou o tamanho da amostra igual dos dois, tá? Isso é uma coisa interessante que eu posso falar depois. Se tivessem amostras de tamanho diferente, será que eu conseguiria fazer um diagrama QQ? Não conseguiria fazer o de dispersão. Esse aqui você não consegue não, porque tem que ter o mesmo tamanho. Mas o QQ consegue. Porque o Nagantini fala que eu tenho que, na verdade, plotar. Vamos ver o que é que ele fala de verdade, né? Associar os dados, a letra C, associar os dados classificados às correspondentes frequências ou probabilidades empíricas de não superação e, em seguida, graficar os dados x e y com igual frequência. Então, eu teria que ver qual o valor no caso aqui eu estou chamando de x a precipitação, o valor de vazão que corresponde à mesma frequência desse valor 1090 de precipitação. Para este exemplo, tá? É o valor 52,6 porque o tamanho da amostra é o mesmo. Aí, ó, a frequência de um vai bater com a frequência do outro sempre. 6,9, 6,9, 8,6, 8,6. Bom, aí a gente continua no próximo vídeo essa explicação, inclusive com o caso de amostras com tamanhos diferentes. Obrigado.